Boa noite. Boa noite. Irmãos e irmãs. Eu vou ler um trecho aqui do Evangelho, Obediência e Resignação. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, ambas muito ativas, embora os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo da prova que as revelam insensata, que a revolta insensata deixa cair por terra. O covarde não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Aqui eu abro um parênteses, né? Na atualidade também, infelizmente. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção. Veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Assim, cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que deve salvá-la ou perdê-la. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade, pois o gênio eleva-se repentinamente e também num repente descobre os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. A atividade, por sua vez, é a reunião dos esforços de todos para se atingir um fim, menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época inteira. Submetei-vos ao impulso que viemos dar a vossos espíritos. Mas obedecei também à grande lei do progresso, que é a palavra de vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento, infeliz. Nós que somos os guias da humanidade em marcha, açoitá-lo-emos e forçaremos sua vontade rebelde na dupla tensão do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Bem-aventurados os que são dóceis, pois darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Espírito Lázaro, Paris, 1863. Bom, de toda a nossa explanação, essa é a mais suave, né, do Evangelho. Então, eu fui buscar nas leis morais da vida de Joana de Ângeles, no Lampadário Espírita e também na atualidade do pensamento espírita de Viana de Carvalho, o assunto que nós vamos explanar hoje, que é a violência e a criminalidade na atualidade. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil teve um estupro a cada 10 minutos e um feminicídio a cada 7 horas em 2021, porque 2022 nós ainda não temos os dados. E hoje, aqui em Arroio do Sal, foi preso uma pessoa, um estuprador de uma senhora de 65 anos. Hoje, dia 3 de agosto de 2022. A Polícia Civil diz que ele relata que o ex-companheiro desta senhora havia encomendado a sua morte, mas ele ficou com pena e apenas a estuprou. Então vejam que a violência está graçando nos nossos dias, está batendo na nossa porta. E a gente tem que falar. É pesado,
É desagradável, mas nós temos que falar. São dados da ciência que está acontecendo todo dia. E nós temos que educar os nossos sentimentos para que não se aproxime tanto de nós. Infelizmente, né, só temos a lamentar o que acontece, né, a gente sabendo dessas notícias. Mas acontece. O agressor deve ser examinado como alguém perturbado em si mesmo, em lamentável processo de agravamento social. É um problema sério, seríssimo, que merece cuidados especiais de todas as instâncias da sociedade. A violência vem dominando o globo terrestre cada vez mais e há um maior número de vítimas, homicídios, infanticídio, graçando a violência, feminicídios. Há um modo velado e sutil, onde agredidos e agressores sentem-se justiceiros, mas desconhecem a verdadeira justiça. E cada vez mais acontecem as barbáries. Sem dúvida, fatores externos contribuem para as distonias de caráter, promotoras de reações perturbadoras, que geram estresse, não raro agressividade naqueles que potencialmente são violentos. Acostumados à lei da selva, o espírito atribulado retorna à carne através da reencarnação, trazendo paixões que o laceram e que não desejam dela se livrar, se libertar. Eles sentem um prazer mórbido de todas essas paixões, favorecendo assim que as reminiscências se incorporem à personalidade atual, degenerando nas trágicas manifestações da barbárie, que atualmente aterram quase na totalidade das criaturas humanas. A agressividade reponta desde os primeiros dias de vida infantil e deve ser disciplinada pela educação. É de pequenino que se torce o pepino, diz o ditado popular. E será muito mais pela educação do que pela instrução que se modificará a humanidade, nos indicam os espíritos superiores. Se pesquisarmos a origem dos acessos de demência que nos assemelham aos brutos, fazendo-nos perder o sangue frio e a razão, nos depararemos com o orgulho ferido, a vaidade, a inveja, que são as chagas morais da humanidade. Em seu frenesi, o ser humano colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos, quebrando-os, porque não lhes obedecem e até matando seus semelhantes, porque discordam, porque são de raças e origem social diferentes da sua. Se ponderasse que a cólera e a violência em nada remedeia ou altera a situação, que ele prejudica a saúde e compromete até a vida, reconheceria ele próprio ser a primeira vítima. Segundo a ideia falsíssima de que não lhe é possível reformar a própria natureza, o ser humano se julga dispensado de empregar esforços em corrigir os defeitos em que se compraz. Existe um ditado, até uma colega que às vezes veio fazer explanação aqui, que fala o complexo de Gabriela.
Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? Complexo de Gabriela. Não tem por que mudar. Isso aí é o caráter da pessoa, né? Que está se saindo. Então é assim que o indivíduo propenso à violência e à cólera quase sempre se desculpa do seu temperamento, permanecendo à margem da moral e dos bons costumes. Nós vamos ver aqui no livro dos Espíritos, da questão 752 a 756, o que os Espíritos falam sobre a crueldade. Então, vocês sabem que o livro dos Espíritos são perguntas e respostas, não é? Kardec, através dos médiuns, fazia perguntas e os Espíritos respondiam. Então, é muito profundo isso, né? As respostas que eles davam. Aí foi perguntado, pode-se atribuir o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Eles respondem, é o instinto de destruição no que tem de pior. Porque se a destruição algumas vezes é necessária, a crueldade não é jamais. Ela é sempre o resultado de uma natureza má. Como se explica que a crueldade é o caráter dominante dos povos primitivos? Perguntou. A resposta. Entre os povos primitivos, como chamas, a matéria domina sobre o espírito. Eles se abandonam aos instintos animais e, como não têm outras necessidades que as da vida do corpo, não visam senão a sua conservação pessoal. E é isso que os torna geralmente cruéis. Aliás, os povos de desenvolvimento imperfeito estão sob o império do espírito de espíritos igualmente imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que os povos mais avançados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Mais uma pergunta. A crueldade não provém da ausência onde é que eu tô? Do senso moral? Dizer que o senso moral não está desenvolvido, mas não que está ausente, porque ele existe, em princípio, em todos os homens, todos os seres humanos. É esse senso moral que fará mais tarde seres bons e humanos. Ele existe, pois, no selvagem, como está, mas está como princípio do perfume, está no germe da flor, antes dela desabrochar. Todas as faculdades existem no homem em estado rudimentar ou latente. O homem se refere a ser humano, tá? Então, assim, a nossa literatura ainda é... Mas a gente sempre tem que esclarecer que é ser humano em geral, porque não é só o sexo masculino que é violento, não. Nós temos muitas mulheres também, né? E outras pessoas também de outros sexos. Mas então, os seres humanos, não é? Em estado rudimentar ou latente, têm essa faculdade. Ele se desenvolve conforme as circunstâncias lhes são mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de uma detém ou neutraliza os da outra. A superexcitação dos instintos materiais sufoca, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece, pouco a pouco, as faculdades puramente animais. Como se dá que no seio da civilização mais avançada se encontrem seres algumas vezes tão cruéis e selvagens? Resposta: como sobre uma árvore carregada de bons frutos encontram-se os que não chegam a termo. São, se o queres, selvagens que não têm da civilização senão o verniz, lobos perdidos no meio de ovelhas.
espíritos de uma ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre os homens, ou seres humanos mais avançados, na esperança de que eles mesmos avancem. Mas, se a prova é muito penosa, a natureza primitiva o domina. Aí voltamos ao que a gente soube do acontecimento de hoje, né? A última pergunta: a sociedade dos homens de bem estará um dia livre dos seres malfazejos? A resposta: a humanidade progride. Esses homens dominados pelo instinto do mal e que estão deslocados entre as pessoas de bem, desaparecerão pouco a pouco, como o mau grão se separa do bom, depois que este é selecionado, mas para renascer sob um outro envoltório. E como terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens um exemplo nas plantas e nos animais que a sociedade hoje encontrou meios de aperfeiçoar e nos quais ele desenvolve qualidades novas. Pois bem, se não é senão depois de várias gerações, várias experiências, que o aperfeiçoamento se torna completo. É a imagem das diferentes existências dos seres humanos. Nós vivemos em um mundo de provas e expiações. Nós somos testados diariamente no nosso dia a dia e somos provados também, né? De todas as nossas experiências e dos nossos resgates, do nosso passado delituoso, não é? O violento e o criminoso torna-se vítima da própria agressividade. Hoje e posteriormente, é a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Outro sim, o agressivo, o criminoso, gerando ódio em torno de si, atrai outros violentos com os quais entra em choque, padecendo as consequências. E esses violentos que têm o mesmo pensamento podem ser encarnados ou desencarnados. Não foi por outra razão que Jesus aconselhou a Pedro, no momento grave de sua prisão: embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Acautelemo-nos para vencer a agressividade e a violência, antes que nos infelicite e despertemos tardiamente. Jesus é o símbolo máximo dos direitos humanos, recomendando que não se deve fazer a outrem o que se não deseja que ele nos faça, em demonstração cabal de perfeita justiça. As desigualdades sociais, econômicas, raciais e humanas, que constituem chagas morais da atualidade, filhas diletas do egoísmo, atestam a vigência do primitivismo moral e espiritual da criatura em si mesma e da sociedade como um todo. Essa consciência de justiça deve ser cultivada desde a infância, preservando-se a liberdade dos direitos e responsabilidades, mediante o exemplo dos pais, dos educadores, dos governantes, a fim de que seja superior à dos fariseus. Então, meus irmãos, só a educação dos sentimentos e o amor pode vencer o mal. A partir do momento que nós nos reeducarmos, que educarmos os nossos sentimentos para sermos condescendentes, tolerantes,
com aqueles que nos rodeiam. Que, acima de tudo, aprendamos a perdoar. Porque a contenda jamais vai resolver os problemas que tivermos. E Jesus nos deu esse exemplo de pacificador. Que nós tenhamos, então, um pensamento da paz, né? de concordância, de concórdia. E com certeza o nosso mundo será bem melhor. Então, meus irmãos, com essa reflexão, nós encerramos a nossa explanação. Muito obrigada e que assim seja. Nós vamos agora para a irradiação para os lares, que nesse momento você se concentre para enviar o pensamento positivo para o irmão que está precisando de ajuda, no lugar que ele estiver. A nossa irmã vai passar a irradiação. Amado Mestre, é com o coração cheio de gratidão por essa doutrina que nos esclarece e nos consola, que viemos pedir a ajuda aos nossos irmãos de jornada que se encontrem em um leito de dor, que se encontrem nos presídios, nos manicômios. Aqueles irmãos recentemente desencarnados que não tiveram a oportunidade de conhecer o Teu Evangelho, Senhor. Que bons espíritos possam estar neste momento acolhendo-os. E aqueles nossos entes queridos que já partiram para a verdadeira vida, recebam esses nossos fluidos de amor, de gratidão, levando-lhes a certeza de que um dia estaremos todos juntos, como for necessário para o nosso crescimento, aqui na Terra ou no mundo espiritual. Mestre querido, agora nós vamos fazer uma visita aos nossos lares. Que essa equipe amorável possa fazer uma visita, então, a cada aposento da nossa casa. Que esses fluidos de saúde, de bem-estar, possa trazer equilíbrio para a nossa casa, para o nosso lar. E aqueles nossos familiares que ali se encontram possam estar recebendo essas energias, essa força magnética do amor. E nós, Jesus, que aqui estamos, que possamos ter a consciência tranquila do dever cumprido e receber esse abraço fraterno do nosso anjo da guarda, dos nossos mentores espirituais. Muito obrigada, Senhor, e que possamos receber o passe com muito amor. Que assim seja.